noite, mais um Tá na Boca, Tá no Ar. O nosso convidado de hoje é o Diogo Almeida, ele tem 19 anos e é transexual. Por incrível que pareça, o irmão dele, que é advogado, foi quem moveu a ação na justiça para ele conseguir fazer a troca de gênero. Diogo, como é que foi para você essa questão familiar, né? O seu irmão tá movendo uma ação, tá nessa causa com você. Como é que é essa questão na sua família? Eles aceitam? Então, hoje em dia, né, atualmente, né, eles aceitam, eles me apoiam. Meu irmão, né, foi precursor da minha causa, foi a primeira ação dele. Como advogado foi a retificação dos meus documentos. A minha mãe também super me apoia, ela faz parte do movimento de Mães pela Diversidade, que é um movimento do Brasil todo para mães de pessoas LGBTs. E hoje em dia eles me apoiam sim bastante, mas no começo era mais difícil. Como que foi esse início, né? Quando você começou a perceber, você falou para eles, como é que foi? Sim, eu contei para minha mãe, mas eu não tinha muita informação mesmo. Foi uma coisa assim bem cuspida assim para ela. E por eu não saber me explicar muito bem para ela, ela também acabou não entendendo, né? As pessoas são assim, né? Quando você não conhece muito uma coisa, você tende a se afastar. Então eu tive que ir explicando para ela com o tempo. E ela foi entendendo, mas no começo ela me xingou bastante. Quantos anos você tinha? Uns 15, mais ou menos. E ela chegou a falar que era um tipo de mutilação, que eu não queria ser feliz assim. E depois de muito tempo, né, conforme a gente foi conversando, eu fui explicando as coisas para ela, como é que tudo funcionava, ela foi entendendo e hoje em dia tá tudo bem. Você falou que no início nem você sabia, né? Uhum. Como que foi essa descoberta? Como você achou o que de início? No início, assim, é muito clichê de pessoas transexuais falarem isso, eu já percebi. Você sempre sente que tem alguma coisa de errado, de diferente. Você começa, assim, a ver as outras pessoas e você começa a sentir que falta alguma coisa em você, ou que tem alguma coisa a mais, tem alguma coisa de estranho. E aí, a sociedade começa a cobrar de você, né? A primeira coisa que eles te cobram é que você tenha relacionamentos. Você começa a chegar numa certa idade, na adolescência, e vem a sua mãe, seu tio perguntar se você namora ou não. E aí, a partir dessa cobrança que surgiu o meu interesse por meninas. E aí, tudo bem, eu sabia que eu gostava de meninas, isso ficou bem claro pra mim, só que eu sentia que não era só isso. Não era uma coisa sobre quem eu gostava, é sobre quem eu era, né? Essa diferença sobre orientação sexual e identidade de gênero. E realmente, a minha orientação era voltada para mulheres, eu gosto de mulheres, só que eu não me via como eu era ainda, né? E foi aí que eu comecei a buscar várias coisas, aí foi uma coisa totalmente minha, eu não sabia nada, assim. Eu abri o Google e comecei a jogar coisas do tipo mulher para homem, assim, esses termos que não se usam, não são termos bons, mas como eu não sabia os termos corretos, eu comecei a pesquisar por aí, né? E aí, a partir de tudo que eu lia, eu passava um pouco para minha mãe. Aí eu tive acesso ao livro do João Nery, que também é um transexual famoso aqui no Brasil, que foi o primeiro. E eu comecei a buscar mais informação. E você tem ídolos, assim? Eu acho que o João é um ídolo bem importante para mim, até porque ele foi o primeiro caso que eu vi, olhei ele e fiquei, é isso. Cada vez que eu lia mais, que eu conhecia mais, eu me identificava mais com aquilo. Eu digo para as pessoas que é como você começa a conhecer a sua profissão, ou quando você começa a conhecer alguém num namoro, assim, começo de namoro, você começa a gostar da pessoa, sabe? Se identifica e sente que é aquilo. E hoje, como que são os seus relacionamentos? Você namora? Hoje em dia eu namoro, tô namorando já há 1 ano e meio, tô super bem e a parte da minha orientação sexual é bem tranquila, assim, né? Eu costumo, né? Eu acho que ser transexual é uma coisa que faz parte de mim. Assim como eu conto pra pessoa que eu tenho 19 anos, que eu faço faculdade, que eu trabalho, eu acabo contando que eu sou transexual, não numa coisa do tipo, oi, tudo bem, eu sou transexual. Mas, assim, ao decorrer do assunto, quando chega uma coisa relacionada a isso, eu acabo falando, assim, naturalmente. Você trabalha Isso. e no seu processo de procura de emprego, você sentiu algum preconceito? Teve dificuldade ou não? Foi super tranquilo? Então, eu tive uma época, assim, de transição, né, na aparência, né, que foi bem complicada, né, aquele tipo de pessoa que você passa, assim, pela rua e você olha e fica pensando, é uma menina, é um menino, né, e nessa época eu estava procurando emprego, só que a questão do mercado de trabalho, eu nunca sofri algum preconceito, assim, direto, né, porque sempre fica naquilo de, depois a gente liga, e você acaba que você nunca sabe porque você não passou numa entrevista, porque não te ligaram. Com relação à aparência, né? Quando você
percebeu, eu sou transexual, quais atitudes você tomou? Foi o quê? Hormônio? Você já foi direto nisso ou também foi uma batalha? Sim, a minha aparência quando eu descobri, eu nunca fui assim, né, feminino, né? Eu já tinha cabelo curto, já usava roupas masculinas, então eu não sei nem explicar quando isso começou. Para mim foi tudo bem natural, assim, gradual. Tanto o corte do meu cabelo, eu já tive cabelo comprido, mas até eu chegar no cabelo assim bem curto, foi gradual, eu fui cortando aos poucos e na época eu me descobri transexual eu já raspava o cabelo com máquina, sabe? E foi tudo bem gradual. Acho que o que mudou mais na minha aparência mesmo foi por causa dos hormônios. Que eu comecei a buscar mais informações sobre os hormônios. Tive acesso, primeiramente, de uma forma ilegal, porque eu não consegui médicos, procurei muitos médicos. Mas os médicos acabam que eles têm medo, né, de disponibilizar o hormônio e depois eles ficam pensando: ah, você é muito novo, vai se arrepender, né, e fica bem complicado. Aí eu procurei primeiramente ilegalmente. Mas Consegui. você comprou ilegalmente, Comprei, injetava, comprava pela internet, eu não sabia o que vinha, eu comecei a pesquisar como como eu faria para saber se era verdadeiro ou não. E aí foi praticamente tudo de internet. Eu não tive um guia, não tive ninguém para me ensinar, ninguém para me ajudar. Aí eu ia na farmácia, comprava uma seringa, me aplicava em mim mesmo, porque para aplicar na farmácia precisa levar uma receita médica que eu não tinha. E depois de um tempo, né, eu comecei a fazer um acompanhamento no Hospital das Clínicas de São Paulo. E aí agora eu tomo tudo regularmente, os hormônios são todos concedidos pelo hospital. Inclusive eu já mudei, né, o uso de hormônio, não é mais o mesmo hormônio que eu tomo, é um hormônio agora que eu tomo de 3 em 3 meses. Não faz mal nenhum também à minha saúde, eu não tenho nenhum problema de saúde, é tudo bem tranquilo. E nesse processo, alguma vez você já pensou em fazer alguma besteira, alguma atitude mais drástica? Já assim, bem no início foi bem complicado para mim, porque as pessoas apontavam para mim e diziam: não transiciona, não faça isso, você é feliz assim. Os outros diziam para mim que eu era feliz, mas eu sabia que eu não era. E é muito complicado você ver, sabe, seus familiares, seus amigos falando esse tipo de coisa para você, porque você está lá falando para eles que você tem um problema e que você vai resolver isso, que você vai transicionar e vai se sentir bem consigo mesmo. E as pessoas querem ter mais autoridade sobre você do que você mesmo, né? Então, esse processo foi bem difícil para mim e muita gente falava que era uma fase e que não era isso, que eu ia me arrepender. E isso tudo, né, misturando com todos os problemas, né, de início de adolescência e tudo mais, eu tive uma tentativa de suicídio. E a partir disso, né, de todo o processo, né, quando eu vi que eu estava vivo, né, eu pensei: bom, se eu estou nessa vida é por algum motivo, então eu tenho que fazer alguma coisa. E não sei, uma coisa de Deus talvez, ou não sei, não sou crente de nenhuma religião, mas pode ser que seja uma coisa do destino. E se eu estou aqui por algum motivo, né, desse jeito, é para mim ter a minha vida assim. Ou talvez para mim provar alguma coisa para os outros, talvez para mim ajudar as outras pessoas, não sei. Mas se eu estou aqui é para isso, é para ter a minha vida e para ser feliz do jeito que eu sou. Tá bom, Diogo, muito obrigada, viu? O Tá na Boca fica aqui. Até semana que vem. Muito obrigada pela sua audiência.